Olá, seja bem-vindo ao canal Liberdade Mental. Eu sou a Priscila Valera, obrigada por estar aqui. Se você é novo, se inscreva no canal e me ajude a continuar trazendo ótimos conteúdos. Espero que goste do vídeo e traga novas reflexões para você. Parte 3. O sentimento é o segredo, de Neville Goddard. O princípio da fé. A filosofia de Neville caminha de mãos dadas com o princípio da fé, enfatizando seu papel crítico nas manifestações da nossa realidade desejada. Conforme ele afirma, a fé é uma substância das coisas que esperamos e evidência das coisas não vistas. Para ele, a fé é mais do que um conceito religioso ou espiritual. É uma ferramenta prática poderosa que alimenta o processo criativo. A fé, de acordo com Neville, é a convicção da realidade, do invisível, a crença da manifestação dos resultados, que desejamos antes mesmo de se materializar no mundo físico. É a ponte que conecta a nossa realidade atual com o nosso futuro imaginado, permitindo-nos atravessar a lacuna entre os dois. A fé funciona em harmonia com os outros princípios. Por exemplo, o princípio da suposição nos encoraja a assumir o sentimento de que nosso desejo já foi realizado, mas é a fé que solidifica essa suposição, dando-lhe substância e força. A fé nos proporciona a garantia de que a nossa suposição não é em vão, que nossa realidade imaginada de fato se manifestará em nosso mundo físico. Aplicar o princípio da fé envolve nutrir uma crença firme na realização de nossos desejos. Envolve confiar no processo de manifestação, mesmo quando nossa realidade atual parece contradizer nosso resultado desejado. A fé exige paciência e compreensão de que a manifestação geralmente envolve um atraso no tempo e que nossos desejos estão sendo concretizados mesmo quando não podemos perceber. Na prática da fé também, somos convidados a reconhecer e nos render a um poder superior, muitas vezes referido como Deus, o universo ou nosso eu superior. Essa rendição não significa abrir mão do controle, mas reconhecer a orquestração de uma força inteligente maior que trabalha em harmonia com nossas intenções para concretizar nossos desejos. A fé, assim, serve como uma luz guia, fornecendo direção e esperança em nossa jornada de manifestação. É um pilar de força que nos apoia durante o período de dúvida e incerteza. Ao cultivar a fé, fortalecemos nossa conexão com a realidade desejada, capacitando-nos a navegar pelo caminho em direção à sua manifestação com confiança e segurança. A fé é essencial na jornada da criação consciente. É sobre confiar no processo, entregando-se a um poder superior e reconhecendo que, mesmo diante de aparentes contradições, nossa realidade desejada está sendo tecida na existência. Por meio da fé, nós nos capacitamos para criar uma vida que ressoe com as nossas aspirações mais profundas. O princípio da revisão. O princípio da revisão, de Neville Goddard, é uma ferramenta inestimável em nossa jornada de criação consciente, e ele nos convida a reavaliar nossas experiências passadas não a partir de uma perspectiva de arrependimento ou ressentimento, mas com uma visão de transformação e empoderamento. Segundo Goddard, a revisão é verdadeiramente a chave de que pode ser usada para desbloquear as portas para a situação desejada. O princípio da revisão é baseado na premissa de que nossas memórias, pensamentos e sentimentos sobre eventos passados influenciam nossa realidade presente. Essas experiências passadas, e especialmente aquelas carregadas emocionalmente, muitas vezes carregam sua energia para o nosso estado atual de consciência, afetando nossas percepções, crenças e expectativas. Neville sugere que podemos alterar o impacto dessas experiências passadas, revisitando e revisando essas experiências em nossas mentes. Esse processo não é sobre negar ou esquecer o que aconteceu, mas sim transformar a energia associada a esses eventos, imaginando eventos passados sobre uma luz positiva, podendo mudar as emoções e as crenças associadas a eles, e o que, por sua vez, influencia nossa consciência e realidade presentes. Aplicar o princípio da revisão envolve usar nossa imaginação para reinterpretar experiências passadas. Por exemplo, se tivermos um desentendimento com alguém, em vez de carregar sentimentos de raiva e ressentimento, podemos revisitar aquela situação em nossa mente e imaginá-la se desenrolando harmoniosamente. Ao mudar nossa percepção do evento, podemos alterar os sentimentos e crenças associados a ele, influenciando assim nossa realidade atual.
Esse princípio também é aplicável às nossas experiências diárias. Neville sugere que, ao final de cada dia, devemos revisar quaisquer evento que não estejam alinhados com os nossos desejos. Fazendo isso, evitamos que essas experiências influenciem em nossa mente subconsciente e nossa realidade futura. Portanto, a técnica da revisão é uma poderosa ferramenta para transformar nossa realidade. Ela nos capacita a mudar a influência da nossa experiência passada em nossa realidade presente e futura. Por meio da revisão, podemos abandonar as emoções negativas, curar as feridas do passado e criar uma narrativa mais poderosa que apoie a manifestação de nossa realidade desejada. É um chamado para escolher conscientemente a energia que carregamos do nosso passado para a nossa realidade presente e futura. O princípio dos estados. Estados, de acordo com Neville, são simplesmente diferentes realidades ou condições de vida. Ele explica que um estado é uma atitude da mente, um estado de experiência com um conjunto de crenças pela quais você vive. Ao expressar um estado, você se identifica com ele dizendo eu sou pobre ou eu sou rico, eu sou conhecido ou eu sou desconhecido, eu sou desejado ou eu sou rejeitado. Neville declara que estamos constantemente entrando e saindo de diferentes estados ao longo de nossas vidas, muitas vezes de maneira inconsciente. Cada estado vem com o seu próprio conjunto de crenças, pensamentos e sentimentos, os quais influenciam nosso comportamento e experiências. Esses estados moldam nossa realidade ao atrair eventos e circunstâncias correspondentes para nossas vidas. O princípio dos estados sugere que podemos escolher e mudar conscientemente para os estados que se alinham com a nossa realidade desejada. Se desejamos riqueza, podemos entrar no estado de riqueza adotando as crenças, os pensamentos e os sentimentos associados com ele. Essa mudança consciente de estado envolve a aplicação de vários outros princípios, como imaginação, revisão, sentimento e fé. Por exemplo, se desejamos saúde, podemos nos imaginar saudáveis, assumindo a sensação de saúde e cultivando a fé em nosso estado de saúde. À medida que persistimos neste estado, nossa mente subconsciente, influenciada por nossas crenças e sentimentos, trabalha para manifestar esse estado em nossa realidade física. No entanto, mudar de estado não se trata de ignorar ou negar nossa realidade atual. É sobre reconhecer nosso estado atual, então conscientemente escolher mudar para um estado que se alinha com os nossos desejos. Este processo requer paciência, persistência e fé, uma vez que a manifestação do nosso novo estado pode não ocorrer imediatamente. O princípio dos estados, portanto, nos ensina que não estamos limitados pelas nossas circunstâncias atuais. Ele nos capacita a reconhecer a nossa capacidade de escolher e mudar para os estados que alinham com o nosso desejo. Navegando conscientemente pela paisagem dos estados, podemos criar uma realidade que ressoe com as nossas aspirações mais profundas. Este princípio nos encoraja a adentrar no nosso poder e nos tornarmos participantes ativos na criação da jornada da nossa vida. O princípio da regra de ouro. O princípio da regra de ouro é universalmente reconhecido em várias culturas e religiões e também faz parte integrante dos ensinamentos de Neville Goddard. A regra de ouro é frequentemente articulada como faça os outros o que você gostaria que fizesse com você. Neville enfatiza esse princípio como uma força orientadora para nossas ações, pensamentos e sentimentos. A compreensão de Neville sobre a regra de ouro se estende além de sua interpretação comum de tratar os outros gentilmente. Ela se alinha com a sua filosofia mais ampla de criação da realidade. Ele sugere que nossos pensamentos e sentimentos sobre os outros influenciam nossa realidade, tanto quanto nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos. Pois ele afirma que o mundo é um espelho, sempre refletindo o que você está fazendo dentro de você mesmo. Isso significa que se abrigarmos pensamentos negativos ou sentimentos ruins em relação aos outros, estamos essencialmente atraindo negatividade para nossas próprias vidas. Da mesma forma, quando estendemos bondade, amor, positividade aos outros, atraímos essa mesma energia para nossas próprias vidas. Para aplicar efetivamente a regra de ouro, Neville nos aconselha estar atentos às nossas conversas internas sobre os outros. Essas conversas internas devem refletir o tipo de experiências e relacionamentos que desejamos. Se quisermos experimentar amor e respeito em nossos relacionamentos, nossas conversas internas sobre os outros devem ser preenchidas com amor e respeito.
Neville enfatiza ainda mais a prática da revisão em nossas interações com os outros. Se alguém nos prejudicou, em vez de guardar sentimentos de ressentimento, podemos revisar a situação em nossas mentes, imaginando que ela se desenrolou de maneira harmoniosa. Esse ato de revisão nos permite deixar de lado a negatividade e manter um estado de consciência que se alinha com os nossos desejos. Em essência, o princípio da regra de ouro destaca a interconexão de todos os seres. Ele nos ensina que nosso mundo interno molda não apenas nossas experiências individuais, mas também nossos relacionamentos, interações com os outros. Ao tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, criamos uma realidade permeada de amor, respeito e positividade. Esse princípio nos convida a sermos criadores conscientes, não apenas da nossa realidade individual, mas também da nossa experiência coletiva. O princípio da rendição. O princípio da rendição é a parte integrante da filosofia de Neville. A rendição, nesse contexto, não implica desistir ou abandonar os próprios desejos e objetivos. Em vez disso, refere-se ao abandono da resistência das dúvidas e das crenças limitantes que muitas vezes impedem o processo de manifestação. Este princípio está intimamente ligado ao reconhecimento e afirmação do nosso divino poder criativo. Para realmente se entregar, precisamos confiar em nosso potencial criativo e no processo natural de manifestação. Significa abrir mão da necessidade de controlar ou ditar e como e quando do processo de manifestação. A entrega envolve confiar na sabedoria e no tempo do universo, ou de nosso eu superior, para realizar nossos desejos da melhor maneira possível. Esse princípio nos encoraja a nos concentrar em nosso poder como criadores, conscientes, e a confiar nas forças invisíveis que trabalham em harmonia com nossas intenções. Portanto, o princípio da entrega não se trata de passividade ou ressignificação, mas sim de um desapego ativo e consciente. Trata-se de confiar no processo, reconhecer nosso poder e permitir que nossos desejos se desdobrem em seu próprio tempo divino. Ao dominar a arte da entrega, podemos navegar em nossa jornada de manifestação com maior facilidade e alegria. Sentir é o Segredo, de Neville Goddard, é uma obra atemporal, que nos convida a explorar a profunda ligação entre nosso estado interno de consciência e nossa realidade externa. Através do entendimento e das aplicações desses 10 princípios, obtemos insights sobre o potencial criativo que está dentro de nós. Esse potencial, quando percebido, nos capacita a moldar nossa realidade de acordo com nossos desejos mais profundos e nossas maiores aspirações. Obrigada! Se você gostou do vídeo, nos ajude com o crescimento do canal e se inscreva. Compartilhe o vídeo. Obrigada!